E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje comecei a live um pouco mais tarde, né? Ao inverso. Tava começando às 7h50 da manhã, hoje eu comecei às 7h50 da noite. Não consegui fazer a live durante o dia, mas Deus sabe de todas as coisas e estamos aí. Não vamos falhar. O importante é a gente estar. Pera aí só um pouquinho que essa câmera aqui do YouTube tá muito alta. Deixa eu ajeitar ela aqui. Pronto. O importante é a gente estar compartilhando a palavra de Deus todos os dias. Para vocês e para vocês, que Deus abençoe a noite de vocês. Espero que o dia de vocês tenha sido um dia produtivo, um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Galera, hoje é dia de ler Mateus 9. E aí, vocês estão curtindo? Estão gostando das lives aí? O que vocês estão tirando de extrato, né, suco? O que vocês estão aproveitando? Vocês estão conseguindo tirar algo de proveitoso para a vida de vocês? A gente falou sobre cura e o quanto Deus quer nos curar, seja no corpo, seja na alma, seja nos nossos relacionamentos, o quanto Ele quer nos curar. A gente falou sobre fé e o quanto é importante a gente desenvolver e fazer crescer a nossa fé, para que a gente possa ter mais intensidade e profundidade nas coisas do reino de Deus. Eu de cabeça, eu já li Mateus, o livro de Mateus inteiro, mas não lembro. Então eu vou dizer para vocês, se eu ler agora, ó, o título é Jesus cura um paralítico, já me vem algumas informações na cabeça do que eu li, mas sempre que eu leio de novo, é uma coisa nova. Sempre Deus vai nos trazer algo novo. Às vezes as pessoas dizem, eu já li a Bíblia toda, não preciso ler mais. Tira, cara. A palavra de Deus se renova todos os dias e Deus tem uma revelação específica para cada dia, para cada pessoa. Pode ser que algo que eu esteja lendo aqui para vocês tenha uma revelação completamente diferente daquilo que Deus está falando no meu coração. Mas o importante é que vocês estão ouvindo a palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como todas as lives, como vocês estão vendo, a gente está seguindo um protocolo, né? Bruno, que protocolo é esse? A gente inicia com uma introdução e a gente vai para uma oração antes de iniciar a nossa leitura, porque sem a gente orar, cara, isso aqui simplesmente vai ser um livro. Então a gente precisa orar antes de ler a palavra. Vigiai e orai. Então vamos orar para que Deus nos revele a sua palavra, para que a gente possa ter mais entendimento e revelação da palavra. Tem dois tipos de palavra, tá? A gente tem a palavra logos, que é o que está escrito. A gente pode ter um entendimento intelectual disso aqui. Agora tem a palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada. É quando a gente tem uma revelação profunda dessa palavra aqui. Então, a palavra rema, ela é muito importante. Por isso que a gente precisa orar e pedir a Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Vamos lá. Então, peço que vocês fechem os olhos e possam estar orando aí junto com a gente. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que se renovou essa manhã e permaneceu conosco e ainda permanece. Obrigado pelo teu amor, Pai, que nos traz a alegria de viver, o teu amor que nos faz romper as barreiras da nossa vida, o teu amor que nos faz enxergar coisas que nunca enxergaríamos sem o teu amor, o teu amor que nos faz amar o nosso próximo de uma maneira sobrenatural, uma maneira que muitas vezes, Pai, por nós mesmos, nós não amaríamos. Porque o amor, ele não é um sentimento, e às vezes a gente confunde o amor com o sentimento. Na verdade, Pai, assim como o Senhor nos ensinou através do maior ato de amor, que foi o Senhor mesmo se entregando em nosso favor, o amor, ele é uma decisão. A gente decide amar. Assim como a gente também decide perdoar. O perdão, ele não é um sentimento e uma decisão. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Papai, eu te peço que o Senhor abençoe nossa live no dia de hoje,
que a gente possa transbordar, Senhor, do teu amor, da tua graça, que a gente possa transbordar, Senhor, da sabedoria e do entendimento que a gente vai extrair hoje através de Mateus capítulo 9. Obrigado, Senhor, por ter inspirado, Senhor, o escritor Mateus, teu discípulo, para escrever esse livro. Obrigado por ter deixado, Pai, com que toda a cadeia de pessoas que passaram pela Bíblia tivessem escrito esse livro aqui e por ter chegado à nossa mão hoje, para que a gente possa ter o acesso à tua palavra, meu Deus. Porque sem a tua palavra, a gente tropeça, a gente cai, sem a tua palavra, a gente não é nada, Pai. Mas debaixo da tua palavra, debaixo da tua orientação, debaixo do teu amor e debaixo da tua graça, Pai, a gente consegue ir muito além do que a gente imagina. Peço que o Senhor abençoe, Pai, a cada uma das pessoas que estão assistindo essa live, essa sequência de live que a gente está fazendo, que o Senhor possa, Senhor, estar operando de forma especial e única na vida de cada um deles. Que o coração deles possa estar aberto e possa ser uma terra fértil para que a semente, que é a palavra de Deus, seja lançada e dê fruto de 30, de 60 e de 100 para 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Agora que eu li isso aqui, eu me lembrei. A gente leu Mateus capítulo 9 ontem. Então hoje é Mateus capítulo 10, Bruno. Perdão, gente, perdão. Bora, agora sim, Mateus capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Alguns de vocês podem não entender o que são os gentios. Gentios é todo mundo na época que não era judeu, né, que não era do povo hebreu. Ou seja, nós, que não somos lá do povo de Israel. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade, aqui, ó, uma vez, contar uma história para vocês. A gente costuma viajar bastante, eu e a Adriele, de Caxias para Pelotas, Pelotas Caxias, e a gente levou uma menina que ela era, acho que era missionária, se eu não me engano, ela era missionária. E ela estava me contando que ela passou por uma experiência, né, de ser, se eu não me engano, ela estava passando por uma experiência de ser enviada assim como teve esse envio aqui. Né? Jesus enviou os 12 apóstolos e falou assim, ó, não levem roupa extra, não levem grana, não precisa levar nada mais do que vocês estão vestindo agora. E ela falou o quão bom
é a gente passar por uma experiência completamente dependente de Deus. E realmente é muito bom, porque a gente vê a graça de Deus se manifestando. A gente vê o amor dele se manifestando através das pessoas, através das pequenas coisas. É muito legal, é muito legal. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Vocês já ouviram aquela saudação, né? A paz do Senhor. A gente tem que saudar as pessoas com a paz do Senhor, as casas que a gente entrar com a paz do Senhor. Porque a gente está desejando aquilo ali. Agora, se as pessoas não desejarem aquela paz, a paz que excede todo entendimento, automaticamente aquela paz volta para nós. Não que a paz tenha saído de nós, que não é algo que sai de nós, né? A não ser que a gente seja indigno, que a gente não queira ficar com aquela paz. Eu quero. É bom demais ter a paz que excede todo entendimento, que a gente pode estar passando por a tribulação que for. Eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou vencer isso aqui. E às vezes a gente está passando por uma aprovação, Jesus está me provando porque ele sabe que eu vou ser aprovado. Pronto. Então a gente passa por diversas coisas nesse mundo, mas a gente sabe que o ouro ele só fica mais puro no fogo, né? Vamos lá. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A cidade que não for digna da paz. Perdão, eu passei um pedaço aqui. As letrinhas são pequenas nessa Bíblia. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a vocês, eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. A gente precisa ter essa astúcia, porque realmente o mundo jaz o maligno e nós às vezes a gente tem, né, a gente quer ser muito bonzinho. Cristo não nos chamou para ser bonzinho. Não nos chamou para isso. Ele não pede que a gente olhe com maldade, a gente tem que olhar com os bons olhos para as coisas, mas a gente tem que ter astúcia. Em outra versão vai dizer, sejam prudentes, sejam sagazes como a serpente e prudentes como a pomba. Né? Prudentes como a pomba e sagaz como a serpente. Ou seja, a gente tem que ter a sagacidade para saber realmente as intenções das pessoas. E se a gente não tem isso, a gente tem que orar para pedir isso. Orar para pedir isso. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, com o que a gente vai falar. O que a gente vai falar numa situação difícil? O que a gente vai falar quando as pessoas estiverem nos julgando? O que a gente vai falar quando as pessoas estiverem nos perseguindo por causa de Cristo? O que a gente vai falar quando a gente estiver passando por uma situação muito complicada onde a gente não vê saída? Essa preocupação, Jesus diz, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora que vocês precisarem falar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai dar a vocês o que falar e vai dizer exatamente. E as palavras que vocês falarem vão ter muita sabedoria. Tem um seguidor de Jesus, né, um discípulo, chamado, como é que é o nome dele? Putz, eu me esqueci agora. O cara que estava sendo apedrejado, Estevão. E a Bíblia fala que ele falava com tanta autoridade, ele estava tão cheio do Espírito Santo que o rosto dele parecia de um anjo, enquanto ele estava sendo julgado.
Ele estava sendo julgado e ele foi condenado à morte, ao apedrejamento, né. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele falou assim: "Eis que vejo os céus abertos e" como é que é? "E um trono, e do lado do trono o Filho de Deus". Se eu não me engano, mais ou menos assim, se a memória não falha. Por isso que eu tenho que ler mais a Bíblia. Já li a Bíblia toda, mas tenho que continuar lendo ela para me aprofundar e cada vez mais ter esse entendimento. Mas esse cara aí, ele falou para todas as pessoas que estavam apedrejando ele. Senhor, ele falou para Deus, na verdade, né? Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pareceu até a mesma fala de Jesus, né? Foi a mesma fala de Jesus. Aquele cara estava tão cheio do Espírito Santo, ele tinha tanta certeza do amor de Deus por ele e da salvação, que ele resolveu liberar perdão por quem estava apedrejando e matando ele naquele exato momento. Foi exatamente o que Deus fez. É exatamente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai falar. Eu entrei nessa live aqui sem saber o que dizer. Não vou me preocupar com o que eu vou falar. Eu sei que o Espírito de Deus vai me dar as coisas que eu preciso. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Realmente, não é fácil. Para alguns, o evangelho é loucura. E eu digo para vocês que aqui na América Latina é bem tranquilo. A gente anda com esse livro aqui, ó. Tá de boa. Mas tem muitos lugares que nos dias de hoje a perseguição é braba. É braba. As pessoas são mortas por ter aplicativo da Bíblia no celular. As pessoas são degoladas, decapitadas, por seguirem a Jesus Cristo e não negar o seu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Amém. E eu declaro essa palavra sobre o Brasil. Eu declaro essa palavra sobre o nosso país. Em nome de Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a se tornar conhecido. Em nome de Jesus. As máscaras vão cair. As pessoas que estão ao teu redor, que desejam teu mal, tu vai ver porque não tem nada de oculto que não vai ser revelado. Deus vai mostrar as pessoas na tua vida que não tem que estar do teu lado, que elas estão só para te sugar, que elas querem ver a tua ruína, que elas querem ver o teu mal, que elas estão do teu lado só porque tu consegue dar algum benefício para elas. Deus vai te mostrar essas pessoas. Aí vai ser uma decisão tua. Se afastar, não ter mais relacionamento, ou continuar sendo um bobo. É uma decisão tua. Mas a Bíblia nos garante que não vai ter nada de oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês, o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Isso aqui serve para os tempos de hoje também. A gente está no nosso quarto, na madrugada. Deus, fala para nós. Claro que a gente tem que ter ponderância, né? Nem tudo. Às vezes são coisas pessoais. Às vezes são coisas que Deus está tratando com nós. Mas às vezes o Espírito Santo nos dá uma revelação de profecia e ele está falando o quê? Fala. O
Espírito Santo vai chegar para ti e vai dizer: olha, vai lá, o fulano de tal tá precisando de uma palavra e tudo mais. Fulano de tal precisa ser repreendido. Vai lá e faz. Mas tenha ponderância, tenha sabedoria. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem? Deus. Bruno está dizendo que eu preciso ter medo de Deus? Uhum. Sim. Precisa ter medo de Deus. Meu pai sempre me ensinou uma coisa que eu tenho certeza, na verdade, que é muito verdade. O medo e o respeito andam de mãos dadas. Eles andam lado a lado. O temor a Deus é um sentimento de profundo respeito. E quando a gente tem um temor a Deus, e a gente tem um profundo respeito por Deus, cara, a gente tem medo do que Deus pode fazer com nós. Eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo se eu não obedecer Ele. E não é nem do que Ele pode fazer comigo, mas do que Ele pode permitir que aconteça comigo. Claro que eu não tenho que agir pelo medo, obviamente que não. Eu tenho que agir pela confiança e amor a Deus. Eu tenho que agir pelo quanto eu amo a Deus. Só que a gente tem que ter medo daquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que a morte é simplesmente uma passagem de um nível para outro. Eu sei para onde eu vou. Como é que tu tem tanta certeza assim, Bruno, que tu vai ser salvo? Primeiro, João 3,16. Fala assim. Eu vou ler para vocês aqui, que eu não vou lembrando de cabeça agora. Não estou muito bem na cabeça hoje. Hoje o negócio não tá legal, mas a gente não deixa de fazer o que tem que ser feito. Aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a Bíblia me garante isso. A Bíblia também vai me garantir que a salvação é dom gratuito de Deus e não é por obras. Então, eu creio na minha salvação. Eu tenho certeza que eu vou ser salvo por Jesus. E se tu não tem certeza, meu irmão, começa a revisar a tua vida. Começa a olhar mais para o que tu está fazendo. Começa a buscar mais entendimento de Deus, mais entendimento da Bíblia. Começa a revisar. Se tu não tem certeza, tu tem que ponderar sobre isso. Tu precisa pensar sobre isso. Aonde está o meu tesouro? Ali está o meu coração. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Deus ama tanto a gente que ele deu o filho dele para pagar tudo a nossa dívida. A única coisa que a gente deve agora é amor. Perdão, bati no microfone. A única coisa que a gente deve agora é amor. A gente deve amor para as pessoas. Eu devo amor para vocês. Eu devo amor para os meus pais, para minha esposa. Eu devo amor para os meus amigos. Devo amor, porque eu fui amado antes. Ele me amou primeiro. E ele disse assim, ó, o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é ame o teu próximo. Então eu devo amor.
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, mais agora, mais certeza de salvação. Eu confesso Cristo diante de todo mundo. Não tenho medo, não. Eu tive um sonho uma vez muito doido, que eu acordei impactado, chorei bastante depois de acordar. Tive um sonho que eu e a Adriele, minha esposa, a gente teve um filho e que a gente estava numa cachoeira, os dois deitados numa pedra, e eu com o nenê no colo, empurrando ele para cima, assim, brincando. E quando eu tomei um chute na cabeça, e aí acordei meio atordoado. Vi uns homens arrastando a Adriele pelos cabelos, e eu só dizia assim para ela: amor, não nega Jesus, não nega Cristo. E ela falou assim para mim: como que eu não vou negar se eles mataram o nosso filho? É muito difícil, né? Não tem como dizer que é algo fácil. Mas quando a gente entende o amor de Jesus, quando a gente, sabe, realmente entende a coisa mais preciosa, a pedra mais preciosa, quando a gente entende, a gente larga tudo por ele. A gente entrega tudo para ele. A gente sabe que todo o sofrimento que a gente vai passar aqui não se compara com a glória futura. Não se compara com o quão bom vai ser a gente viver eternamente com Deus. Então por isso que eu não tenho medo da morte, não tenho medo se tentarem me matar por causa de Jesus, ou se me matarem por causa de Jesus, ou se matarem minha família por causa de Jesus, porque eu sei que aquele que prometeu é justo e fiel para cumprir. Eu não abro mão disso. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Quem aqui pensa que Jesus veio trazer paz à terra? Bruno, mas Jesus é o príncipe da paz. Jesus não veio trazer paz à terra. Ele mesmo fala aqui, ó. Não vim trazer paz à terra, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Deus me livre disso. Deus me livre que os meus inimigos sejam da minha própria família. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ganhar meus pais, eu quero ganhar minha esposa. Já ganhei, glória a Deus por isso. Eu quero ganhar meus primos, eu quero ganhar minhas primas, eu quero ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Eu quero que eles se tornem amigos de Deus. Eu não quero que isso se cumpra na minha vida, mas aí é uma questão de posicionamento. É uma questão de posicionamento, porque quando a gente se torna seguidor de Jesus Cristo, automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor que não são seguidores de Jesus Cristo, elas vão começar a nos chamar de louco. Porque a gente vai mudar muito, a gente vai ser transformado. Boa noite, Lisane, tudo bem? Como é que está? A gente está transmitindo a live tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E a gente é completamente transformado por Deus. E as coisas começam a mudar. A gente começa a se tornar insuportável. Essa é a verdade. Porque a gente começa a buscar santidade. A gente começa a ser confrontado pelas coisas que a gente fazia. A gente deixa de fazer praticamente tudo que a gente fazia antes. A gente se torna uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então a gente começa a ser realmente uma nova pessoa. E aí cabe a nós, a gente desejar ganhar essas pessoas para Cristo. Mas tem muita gente que, infelizmente, não vai aceitar. Talvez pessoas próximas de vocês não queiram aceitar. E, infelizmente, a gente já sabe o destino dessas pessoas, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. É doido essa parte, né? Confrontante. A gente está passando agora por um capítulo inteiro de confronto. Que tipo de confronto? Quando eu falei para vocês que seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, é verdade isso, cara.
A gente vai passar por coisas que a gente gostaria de fazer. Eu me lembro uma vez que eu estava em Santa Catarina e eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi deixar a minha mãe para trás. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. A gente foi lá para resolver uma situação e que Deus tinha nos enviado para resolver. Não tivemos sucesso naquele momento. E Deus falou para nós: ela vai pedir para ir junto com vocês, voltar para onde vocês vieram. A gente estava em Santa Catarina, a gente estava voltando para Caxias e foi muito difícil tomar aquela decisão. Muito difícil, porque eu tive que deixar a minha mãe lá e minha irmã lá. A gente voltou para casa, eu estava muito mal. Durante a viagem, eu chorei praticamente a viagem toda, era uma viagem de mais de 7 horas. Foi muito difícil. Mas para mim é melhor obedecer a Deus sendo difícil do que desobedecer a Deus e não ver o milagre que Deus operou hoje, nos dias de hoje, na vida da minha mãe. Tá entendendo? Então é melhor eu obedecer a Deus e ser paciente e ver a promessa dele se cumprindo na minha vida, do que eu tomar uma decisão que aparentemente seria boa, seria legal tomar aquela decisão ali, mas não ia dar fruto. Talvez eu não visse o fruto acontecendo, talvez eu não visse a salvação das pessoas ao meu redor acontecendo da forma que eu estou vendo agora, se eu tivesse tomado uma decisão que aparentemente era a decisão correta. Mas Deus falou: não faz, não leva ela junto. Eu não levei. Foi difícil pra caramba, muito difícil mesmo. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Foi deixar minha mãe para trás. Mas hoje, graças a Deus, tô do lado dela. A gente mora um do lado do outro e a minha mãe está sendo transformada dia após dia por Jesus Cristo e eu dou glórias a Deus por isso. Que Deus é maravilhoso. Basta que a gente confie nele, que a gente obedeça a ele e que a gente tenha paciência de esperar o que ele prometeu se cumprir. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Quanto é importante a gente tratar bem as pessoas, né? O quão é importante a gente ser amigável, a gente ter um, um espírito amigável realmente com essas pessoas. A gente tratar as pessoas bem, a gente receber as pessoas e honrar essas pessoas. Vai ter outra passagem que vai dizer assim, ó, quando chegar uma pessoa na casa de vocês, sendo cristão, né, e pedindo um copo d'água, recebam bem essas pessoas, recebam bem porque de repente vocês podem estar recebendo um anjo na casa de vocês. Ô, glória, eu quero receber um anjo na minha casa. Ai, ai. E aqui termina o capítulo 10 de Mateus. Então a gente viu que nesse capítulo, no capítulo 8, Deus nos ensina sobre o poder curativo e como ele quer e pode nos curar. Ele quer nos curar. Tanto que chega aquele homem e diz assim: se tu quiseres, ele diga, eu quero te curar. Jesus fala, eu quero te curar. No capítulo 9, a gente aprendeu sobre fé e o quão é importante a gente desenvolver a nossa fé para que a gente possa acessar as coisas que Deus tem para nós. E aqui Deus está nos dizendo, aqui nesse capítulo 10, Deus está nos tratando de uma forma um pouco mais rigorosa, que nem tudo são flores, né? O reino de Deus, ele é tomado à força. E aí tem muitas coisas que a gente precisa cumprir. Que Deus está nos falando que seguir a Ele não é fácil. Que a gente precisa largar absolutamente tudo para seguir Jesus. E é difícil fazer isso. Não é fácil. Mas se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente perde a nossa vida por amor a Ele. Só que a gente recebe a recompensa, que é a vida eterna. E amar a Deus acima de todas as coisas não significa não amar as outras coisas, não amar as outras pessoas. Mas significa que Ele é o cabeça. Ele é quem domina todas as coisas na nossa vida. Peço que tu faça essa oração comigo, agora finalizando a nossa live, para que além de entender a palavra, além de ter revelação da palavra, a gente possa
vivenciar ela. Amém? Obrigado pela audiência de vocês e que Deus abençoe. Vamos orar. Peço que vocês fechem os olhos de vocês aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Papai, muito obrigado por essa live. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu e que o Senhor nos traga força e cada vez mais preencha o nosso coração com a tua paz e com a alegria de servir ao Senhor, para que a gente possa suportar todas as provações que seguir ao Senhor nos dá. Que a gente possa, em nome de Jesus, ter força, coragem, ousadia para continuar no teu caminho, para continuar naquilo que o Senhor propôs para nós, para continuar cumprindo o nosso propósito. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um que passou por essa live, cada um que está assistindo esse vídeo gravado. Que eles possam, Senhor, ser revestidos da tua armadura, ser revestidos da tua presença. Que eles possam ter forças para suportar com paciência e ter paciência para tomar decisões difíceis que o Senhor às vezes nos pede para tomar, mas que no final vai nos trazer uma sensação de vitória maravilhosa. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa live, entrego nas tuas mãos cada pessoa que passou por aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês que compareceram aqui. Peço que vocês deixem o seu curtir aí, o seu like. Que vocês possam compartilhar também essa live com outras pessoas que fazem sentido para vocês, seus amigos, seus familiares. E fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço, um beijo. Que Deus abençoe vocês.